Um adolescente de 17 anos, frente a frente com um criminoso, na traseira de uma van da polícia. Os dois, completamente sozinhos, estavam sendo transportados para uma penitenciária na cidade de Auckland, na Nova Zelândia. O que poderia ser só mais um dia normal de trabalho para os policiais responsáveis pelo transporte, se transformou em uma corrida contra o tempo para salvar uma vida. Assim que eles abriram as portas e se depararam com muito sangue e com o olhar ameaçador de um assassino. Mas, afinal, o que aconteceu na traseira daquele veículo? É essa a história que vamos contar no vídeo de hoje. Continue conosco para conhecer a trágica história de Liam Ashley e entender os acontecimentos que levaram à sua morte precoce. Liam Ashley era um adolescente problemático, mesmo tendo uma família amorosa e ter crescido com boas condições. Ao sair da infância, ele passou a ser cada vez mais rebelde, cometendo pequenos delitos. Os seus pais, Ian e Lorraine Ashley, tentavam domar a personalidade do filho, ameaçando ele com castigos e outras punições. No entanto, isso só parecia provocar ainda mais o garoto, que fazia tudo o que os pais não queriam. Aos poucos, o comportamento de Liam foi piorando. Seus pais tentavam alertar que ele iria acabar em uma prisão para jovens se continuasse daquele jeito. Sem dar ouvidos, Liam continuou saindo de casa em busca de adrenalina todos os dias. E em um dia de agosto, em 2006, ele saiu de casa com o carro da mãe, é claro, sem pedir permissão. O que deveria ser apenas mais um passeio irresponsável do jovem, acabou se tornando o início dos últimos momentos da sua vida. Como mais uma tentativa de disciplinar o filho, Ian e Lorraine decidiram denunciar à polícia o roubo do carro. Eles pensaram que estavam ensinando ao filho uma lição, mostrando que as suas atitudes tinham consequências. A polícia logo localizou o veículo e prendeu Liam. Achando que o comportamento do filho poderia mudar depois do choque, os pais do menino se recusaram a pagar a sua fiança, e por isso ele foi sentenciado a passar 2 semanas na prisão. E foi assim que Liam acabou sendo colocado na traseira de um ônibus de transporte de detentos, rumo à prisão central de Auckland, junto de mais 2 presidiários, que, diferentes dele, tinham uma ficha criminal bem extensa. Um desses homens era George Baker, que além de ter sido diagnosticado com o transtorno de personalidade borderline, era tido como uma pessoa extremamente agressiva e instável. Ele imediatamente se apresentou para Liam, e numa conversa sobre o quanto aquela situação era injusta para os dois, eles acabaram simpatizando um com o outro. No meio dessa conversa, George começou a discorrer sobre um plano que havia tramado para que os dois fugissem dali. Com muito medo da prisão, Liam acabou fazendo um acordo com o criminoso e selou o seu destino ao apertar a mão dele em meio às algemas. O terceiro homem na van não quis fazer parte da tentativa de fuga, porque a sua sentença era de apenas 1 mês, e ele temia agravar a sua situação. Entretanto, ele acabou se tornando uma testemunha-chave do que se desenrolaria a seguir. De acordo com seu depoimento, o plano consistia em 2 etapas simples. George iria sufocar Liam, mas sem que ele ficasse inconsciente. Dessa forma, eles iriam chamar a atenção dos guardas que estavam na parte da frente do veículo. Assim que eles abrissem as portas traseiras para ver o que estava acontecendo, eles iriam pular e sair correndo. Liam acreditou que, mesmo machucado e parcialmente inconsciente devido ao sufocamento, ele conseguiria correr até encontrar abrigo, possivelmente na casa do avô. Tudo parecia perfeitamente combinado. E enquanto as mãos de George se posicionavam ao redor do pescoço de Liam, o jovem estava tranquilo o suficiente para pedir que ele apertasse mais forte. Em poucos segundos,
George se transformou. A sua sede por sangue e as suas tendências violentas falaram mais alto. E ele começou a afirmar que mataria Liam naquele instante, com seus dedos apertando cada vez mais o pescoço do garoto. Além disso, a testemunha contou que George ficava sacudindo o pescoço de Liam de um lado para o outro, na tentativa de quebrá-lo. Liam, percebendo que a situação estava ficando grave e sem controle, tentou se desvencilhar de George, mas ele era apenas um adolescente enfrentando um assassino voraz. Aos poucos, a vida foi se esvaindo do corpo de Liam, na traseira de uma van ainda em movimento. Depois de 30 minutos de viagem, a van chegou à prisão central de Oakland. Quando George percebeu que o veículo havia parado, ele olhou para o corpo já inconsciente de Liam e pisou 7 vezes em sua cabeça. Para piorar a situação, ele ainda esfregou o sangue do rapaz por toda a sua roupa e pelo seu rosto, criando uma cena aterrorizante para os guardas no momento em que eles abriram as portas da van. Provocativo e desafiando os guardas, George ainda teve a audácia de dizer: "Chame uma ambulância para esse cara. Eu acabei de matá-lo." Liam foi imediatamente levado para o hospital. Mas, infelizmente, não havia muito mais a ser feito. A sua morte cerebral foi detectada, e os médicos afirmaram que não existia a possibilidade de recuperação, já que os danos ao cérebro foram muito intensos. A sensação de culpa que os pais de Liam experimentaram foi imensurável. Perder um filho em circunstâncias tão trágicas e inesperadas foi devastador para o casal. Desligar os aparelhos é muitas vezes uma decisão tomada após considerar a impossibilidade de recuperação ou o sofrimento contínuo do paciente. Para os pais de Liam, tomar essa decisão foi uma forma de aliviar o sofrimento do filho e de permitir que ele pudesse encontrar a paz, ao mesmo tempo em que lidavam com sua própria dor e desolação. Assim, Liam Nashley foi oficialmente declarado morto em 25 de agosto de 2006, às 10h45 da manhã. Depois da morte de Liam, a Chubb, a empresa de segurança responsável pelo transporte, enfrentou críticas severas. Em junho de 2007, a empresa anunciou que não desejava mais transportar prisioneiros conforme o contrato com as autoridades da Nova Zelândia. Também em 2007, John Belgrave, provedor de justiça da Nova Zelândia, e Mel Smith, do Departamento de Correções, conduziram uma investigação sobre a política do país para o transporte de prisioneiros. Belgrave descreveu as políticas de transporte de prisioneiros das correções como desumanas e ordenou uma revisão do sistema. O sistema foi duramente criticado, especialmente por falhar em manter Liam, um infrator primário, separado de Baker, um prisioneiro de alto risco, sem falar que Liam era menor de idade e estava junto de outros 2 homens mais velhos. Por isso, em resposta à morte de Liam, as autoridades da Nova Zelândia começaram a testar restrições de cintura para prisioneiros, além de proibirem o transporte de infratores menores de idade com criminosos maiores de idade. Em relação ao assassinato, no seu julgamento, George afirmou que atacou Ashley porque acreditava que o garoto era um dedo duro. Ele admitiu livremente o assassinato de Ashley e recebeu uma pena mínima de 18 anos de prisão perpétua. Mesmo condenado, o seu comportamento não evoluiu. Em julho de 2008, enquanto ele era transportado de volta para a prisão de Oakland, após um tratamento no hospital da cidade para ferimentos feitos por ele mesmo, George tentou escapar ao sacar uma arma improvisada contra um agente penitenciário. Em 27 de agosto de 2009, Baker fez um colega detento de refém na prisão de Oakland, usando uma faca improvisada e 2 lâminas de barbear. A polícia conseguiu resolver a situação sem que ninguém se ferisse. Em 2010, Baker foi considerado culpado pelas acusações resultantes desses 2 incidentes e foi condenado à detenção preventiva, sem possibilidade de liberdade condicional
por pelo menos 16 anos. A trágica morte de Liam Nashley deixou uma marca não apenas na memória da sua família, mas também na sociedade. A perda de Liam, em circunstâncias tão dolorosas, reforçou a importância de garantir que todos os sistemas de segurança e de justiça estejam em plena conformidade para proteger aqueles que precisam. E se você gostou de descobrir os detalhes trágicos da história desse adolescente da Nova Zelândia e entender como a frieza de um assassino pode acabar com uma vida, não deixe de se inscrever aqui no canal. Por aqui, estamos sempre explorando histórias macabras, assassinatos cruéis e muito mais. Não deixe de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por nos assistir aqui hoje e até a próxima.